Salmo de número 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mais uma vez, verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos louvar o teu santo nome nessa noite. Queremos te glorificar, queremos exaltar o teu santo nome. Há motivos, razões para estarmos aqui nessa noite te adorando. E nessa hora, Senhor, iremos fazer menção da tua palavra. A tua igreja, Senhor, veio a este lugar com a expectativa de ouvir a tua voz nessa noite. E eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que for mencionado aqui nesse lugar seja para a glória do teu nome, seja para a edificação da tua noiva, para o desenvolvimento de tudo aquilo que temos buscado do Senhor. Que saiamos daqui com novas estratégias para a nossa casa, para a nossa família, não estratégias elaboradas no meu coração, que vou estar aqui à frente, mas estratégias que fluíram do teu coração, Senhor, e que nessa noite vão alcançar a tua igreja, para que o teu povo saia daqui, Senhor, entendendo que as suas famílias são famílias que foram geradas no teu coração, Senhor, para terem sucesso aqui nessa terra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus, queridos. Estamos aqui mais uma vez. Bom, diante dessa palavra, queridos, essa semana pensando muito sobre a jornada de oração, a qual nós estivemos aqui durante todos os dias, foi tão legal ver as células participando, sabe, pessoas compartilhando da palavra do Senhor, jovens orando, homens orando, mulheres orando. É isso que o nosso coração se alegra em ver nesse tempo. Uma igreja que se levanta, que se disponibiliza, e graças a Deus, durante todos os dias, irmãos, tínhamos pelo menos esse lado aqui cheio de pessoas orando, buscando a Deus. Isso é uma bênção, queridos, é uma bênção. Mas precisamos dar continuidade a tudo isso. As mensagens que continuarmos pregando aqui será direcionada ao que tange a nossa família, porque é o lugar onde é o ambiente, um ambiente familiar, é onde eu e você nos sentimos à vontade. Uma vez estávamos compartilhando na célula acerca da família, e estávamos comentando. Existem pessoas que acordam 4 horas da manhã, pega o Japeri, vai lá para o centro do Rio, trabalha o dia todo, sai de lá às 6 horas, 6h30, alguns saem 7 horas da noite, mas com todo o prazer do mundo, querido, sabendo que no outro dia vai ter que acordar 4 horas da manhã, o camarada decide pegar o Japeri lotadão, voltar, ouvir camelô fazendo tudo que é tipo de propaganda, para ele chegar em casa e pelo menos ter uma noite de descanso, né? Então, isso é uma bênção, querido, porque em casa você se sente à vontade. Eu costumo dizer muito isso, às vezes quando eu vou para algum lugar, que eu fico alguns dias distante, quando eu passo uns 3 dias, querido, eu começo a sentir saudade de casa, porque em casa você fica à vontade, você abre a geladeira, pega água, pega suco,
pega o iogurte, né? Iogurte é uma bênção, irmãos. Já contei para vocês aqui o quanto eu gosto de iogurte. Meu pai está aqui para não deixar mentir. Quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu chegava no mercado era o quê? Ir lá no setor do iogurte, porque a infância foi meio difícil, então eu decidi que quando eu ganhasse meu dinheiro, eu ia gastar uma boa parte dele tomando iogurte. Isso que é um homem determinado. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre os 3 pilares para nós obtermos sucesso na nossa família, querido. A nossa família foi gerada no coração de Deus para ter sucesso. E não é, quando nós falamos de sucesso, envolve tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Sim, envolve dinheiro, envolve, sabe, essa alegria de estarmos em família, envolve tudo isso. Mas precisamos tratar disso de uma forma bem séria, querido. Porque ver o sucesso da nossa família é algo extraordinário. Ver a nossa família dando certo naquilo que Deus determinou para que acontecesse nela durante esse período aqui na terra é uma bênção, queridos. E o primeiro ponto que eu queria tratar desses 3 pilares é a vida de dependência. A dependência é o primeiro pilar, a qual nós iremos falar um pouco nessa noite, acerca daquilo que vai estabelecer fundamentos bem firmes no meio da nossa família. O texto que nós acabamos de ler, ele trata de algo muito importante, e fala as verdades acerca de nós dependermos do Senhor. Porque nos últimos dias, sabe, os homens eles têm se qualificado cada vez mais. Nós temos conseguido recursos, apesar, queridos, de estarmos vivendo num período de pandemia. E essa é uma verdade. Quem tem um currículo qualificado, se hoje começar a sair pelo mercado de trabalho, consegue vaga de emprego. Na verdade, a grande falta hoje não há uma falta muito grande de porta de emprego. Hoje em dia o que está faltando é mão de obra qualificada para as vagas de emprego, a qual estão vazias. Então essa é uma verdade. Mas nós, com toda a nossa capacidade humana, sabe, com todo o nosso intelecto, às vezes nós deixamos o nosso coração ser envolvido por essa independência. E nós começamos a conquistar coisas, começamos a fazer isso, é igual, por exemplo, quando eu comprava o meu iogurte, você achava o quê? Que eu me sentia o cara? Não, eu glorificava o Senhor pelo iogurte, irmãos. Porque era uma oportunidade que Deus estava me dando. Então, o que nós precisamos entender nesse tempo? Que o primeiro pilar, a qual nós precisamos estabelecer no meio da nossa casa, para que alcancemos o sucesso no projeto que foi estabelecido no coração de Deus, é a dependência. E o salmista começa declarando algo muito importante, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E aí, ao olharmos e analisarmos esse texto de primeira impressão, dá a impressão de que Deus vai começar a fazer tudo, sabe? É só nós entregarmos na mão de Deus e Deus vai começar a fazer tudo. Mas o que o salmista está querendo declarar aqui é algo que está além disso. E quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ele está querendo declarar aqui uma cooperatividade entre nós e o Senhor. É igual, por exemplo, numa construção, o pedreiro ele pode saber sentar o tijolo, embolsar a parede, fazer não entendo não, gente, minha área é eletrônica, contrapiso, alicerce, fazer lá as vigas, ele pode saber fazer tudo isso. Mas se ele não tiver as instruções de um engenheiro, se o engenheiro não passar a caneta lá, e a edificação e o edifício tiver mais de 3 andares, não pode, ele vai ficar limitado. Aquela construção talvez pode sofrer, o responsável pela obra pode receber uma multa, porque precisa-se de uma qualificação ainda maior para que aquele edifício seja construído.
E o que o salmista está mostrando para a gente é essa verdade, essa parceria. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. O que o salmista está querendo dizer o quê? O Senhor vai dar as instruções de como essa casa será edificada, sabe? A gente vai arregaçar as nossas mangas, vamos cair para dentro, vamos trabalhar, vamos nos mover, vamos estar aqui envolvidos nas jornadas de oração pela família, vamos estar orando pelas nossas famílias, mesmo quando acabar a jornada de oração, mas entendendo que tudo aquilo que vai ser estabelecido na edificação e na construção do que o Senhor planejou no coração dele para a nossa família, a primeira palavra e a direção do que será feito vem do Senhor. Então, queridos, é dependermos dele, é saber que mesmo quando nós tomamos atitudes com boas intenções, queridos, nem sempre fazemos aquilo que está alinhado com o coração de Deus. É entender que tudo aquilo que ele nos dá a oportunidade de começarmos a estabelecer nesse tempo, vai fluir através das nossas vidas, mas a palavra final vem do Senhor. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. É Ele que governa, é Ele que está na liderança. Ele precisa ser a base fundamental da nossa casa. Ele precisa estar à frente das ações. É Ele que precisa estar à frente da nossa vida financeira. É Ele que precisa estar à frente da criação dos nossos filhos. É Ele que precisa estar à frente de tudo aquilo que vai ser estabelecido, queridos. Esse é o primeiro pilar, a qual vai fazer com que a nossa casa dê certo nesse tempo, obtenha sucesso. O primeiro pilar é o pilar da dependência. Precisamos depender cada vez mais do Senhor. Mas entenda bem, queridos, não é aquele depender de que acontecia muito isso nos tempos passados e lá na Groenlândia. A dependência do Senhor ficava de que maneira? Quando perguntávamos: o Senhor tem projeto para a sua família, o Senhor tem promessa para a sua família, amém, todo mundo amém, saltava, mandava mortal, pirueta, aleluia, glória a Deus, o Senhor tem promessa para a nossa casa, para a nossa família. E aí, nós entendíamos tudo isso, e aí quando começávamos a olhar e analisar, e aí, varão, como é que está a promessa de Deus lá? Estou esperando no Senhor, mas aí esperando, sentado, tranquilo, sem fazer nada. Lembre-se, queridos, cooperatividade. Ele dá as instruções e nós o seguimos para que dê certo. Amém? Então, o primeiro pilar, querido, para que a nossa família obtenha sucesso é o pilar da dependência. Precisamos depender do Senhor para que aquilo que foi estabelecido no coração dele seja de fato o projeto que comece a ser aceso no nosso coração, para que isso se realize. Bom, o segundo pilar, queridos, que precisamos trazer para nosso ambiente familiar, para que tenhamos sucesso naquilo que foi estabelecido no coração de Deus para a nossa família, é o temor. É o temor ao Senhor. É essa verdade de apenas não dependermos, mas respeitarmos, queridos. Porque o pilar da dependência é um pilar que ele sempre, de tempo em tempo, ele vem sendo estabelecido, querido. Porque o homem, rotineiramente, quando toma atitudes precipitadas e segundo o seu coração, ele vai, faz tudo o que quer de forma desenfreada, e aí quando dá tudo errado e ele vê que não tem mais jeito para as soluções que foram elaboradas por ele mesmo, aí o que ele faz? Lembra logo de Deus. Deus pode resolver todos os meus problemas. Mas por que o temor vem como segundo pilar, queridos? Porque muito mais do que depender, muito mais do que uma vida de dependência, nós precisamos ter uma vida de temor, uma vida de respeito, para que possamos alcançar, queridos, coisas positivas. O temor, ele é uma semente a qual nós lançamos no nosso ambiente familiar e que vai gerar frutos que vão alegrar o nosso coração. Nós acabamos de ler o Salmo 127, mas o Salmo que vem
E em seguida, o Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerá, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que como será abençoado aquele ou homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, o temor é uma semente positiva, a qual nós lançamos no nosso ambiente familiar, querido, para que o sucesso que foi estabelecido no coração de Deus alcance a nossa vida. E entenda, queridos, é o sucesso que foi estabelecido no coração de Deus, não é o sucesso a qual muitas pessoas almejam conquistar aí fora. É isso que eu e você precisamos estar com o nosso coração bem fixado, porque de um tempo para cá o que determina se a nossa família é uma família de sucesso ou não, são as posses, são as coisas que nós conquistamos, queridos, pelo amor de Deus. Não deixe o seu coração ser enganado por isso. Coisas são e sempre serão coisas. E elas não são o ponto fundamental daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que Jesus olhou para aquele povo e disse assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentados. As coisas são benefícios que fluem naturalmente quando nós nos posicionamos da forma em que Deus estabelece no coração dele que nós devemos nos posicionar aqui na terra. Essa é uma verdade que precisamos guardar aqui no nosso coração, porque durante muito tempo, queridos, o que aconteceu? Nós quebramos princípios, nós esquecemos do temor ao Senhor, para que pudéssemos conquistar coisas e declararmos para a sociedade que a nossa família é uma família bem-sucedida, para dizer que as coisas estão dando certo no nosso ambiente familiar. Ei, queridos, o que vai fazer a sua família dar certo não são as coisas, é a presença de Deus fluindo no meio da sua casa em todo o tempo. O que vai fazer a sua família ser uma família de sucesso é a forma que você, recebe a presença do Espírito Santo lá dentro, com carinho, com amor, com devoção, com respeito. E não permite que o seu ambiente familiar seja apenas um albergue a qual o Espírito Santo habita ali durante a semana da jornada de oração, e depois acabou a jornada de oração, o Espírito Santo pode ir embora. Não permita, querido, que o seu ambiente familiar seja apenas um ambiente onde o Espírito Santo passe uma colônia de férias. O nosso ambiente familiar precisa ser um ambiente tomado pelo temor do Senhor. Olha as promessas a qual o salmista declara que alcançará aqueles que temem ao Senhor, aqueles que respeitam a presença dEle, aqueles que com muito prazer e alegria recebem o Espírito Santo em sua casa, e prepara um lugar especial para que Ele faça morada, e o ambiente especial, querido, para que o Espírito Santo faça morada no seu ambiente familiar, não é o quarto onde você faz o seu TSD, não é na sua cozinha onde você faz aquela comida cheirosa, não, querido, é o seu coração e o coração de todos aqueles que habitam naquele lar junto com você. É isso que nós precisamos trazer, queridos. É o temor ao Senhor, é não quebrarmos os princípios do temor ao Senhor para que alcancemos coisas, para que alcançamos recurso financeiro, querido. Precisamos guardar com verdade no nosso coração o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor
é uma semente em que lançamos no nosso ambiente familiar, a qual vai gerar frutos que irá alegrar o nosso coração. Então, o primeiro pilar para que tenhamos uma família de sucesso dentro do projeto de Deus é a dependência. O segundo pilar é o temor. E o terceiro e último pilar é a fidelidade. É a fidelidade. Precisamos, nutrir a nossa família com essa substância, com essa vitamina chamada fidelidade. É o que o Senhor deseja de nós, de tempo em tempo, de geração em geração. O que nos preocupa muito, como igreja nesse tempo, queridos, e reflete na fidelidade a qual nós temos ao Senhor dentro do nosso lar, é a forma a qual os filhos têm se levantado de acordo com o posicionamento dos seus pais ou dos seus referenciais, para continuar levando através de sua vida aquilo que os pais estabeleceram como padrão de fidelidade ao Senhor. É essa verdade, querido, que flui no nosso ambiente familiar quando nós nos tornamos fiéis ao Senhor. Quando nós nos tornamos, pessoas que de fato não abrem mão da aliança a qual fizemos com Ele. O pecado vem para tentar nos derrubar, mas permanecemos firmes. As tentações vêm para tentar nos derrubar, mas permanecemos firmes. As lutas vêm para tentar nos derrubar, mas permanecemos firmes. Porque não é aquilo que acontece ao nosso redor que move a aliança a qual nós temos com o Senhor. E a fidelidade vai trazer essa realidade para o nosso ambiente familiar, querido. Vai nos fazer desfrutar daquilo que o salmista declara no Salmo de número 128. E o que nós lemos lá no final do Salmo de número 127. Volta aí comigo, Salmo de número 127. Verso de número 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A fidelidade dentro do nosso lar, queridos, do nosso ambiente familiar, e é algo que nós não podemos deixar de falar aqui nessa noite. Esse pilar, ele vem e é estabelecido no meio da nossa família, porque o que nós temos visto hoje é uma geração se levantando. De tempo em tempo, estamos vendo essa transição de uma geração vivendo o seu propósito e uma próxima geração se levantando, queridos. E o que me alegra muito nesse tempo é ver o que a geração que está se levantando é adquirindo responsabilidades. Mas a fidelidade ao Senhor, esse pilar e esse referencial que eu e você nos tornamos dentro da nossa casa, irá trazer fundamento à próxima geração que está sendo levantada, querido. Porque nos alegra muito quando nós olhamos e vemos adolescentes com 15, 16 anos se levantando para ser líder em treinamento, se levantando, para começar a liderar uma célula. É uma bênção, irmãos. Mas precisamos ver uma nova geração avançando e crescendo com fundamentos, querido. Uma vez estávamos lá na casa da Juliana, a gente estava assistindo a conferência. Me lembra aí, Juliana, me lembra aí, Sônia.
o Summit Brasil. E na hora do almoço, a gente estava conversando lá e eu estava falando com a mãe de alguns adolescentes aqui da igreja. Eu falei para eles assim, olha só, quando eu me converti, eu era um adolescente que eu participava do departamento, eu cantava, eu vinha aqui, sabe? A gente tinha diversos cultos, culto do boné, culto do óculos, fazíamos culto do amigo, night gospel, nós frequentávamos tudo isso, era muito legal, querido. E eu era apenas envolvido com um departamento. Entenda a dimensão do tempo a qual nós estamos avançando, mas da intensidade daquilo que nós também iremos enfrentar. E é por isso que precisamos estabelecer esse pilar da fidelidade no meio da nossa casa, querido. Eu era adolescente aí, 16, 17 anos, e essa era a minha rotina de igreja. A gente vinha aqui, né? Então eu direi, abra-se o mar. A gente pulava, fazia trenzinho, e esse era o nosso compromisso. Mas o inferno, sabendo daquilo que nós poderíamos descobrir na presença de Deus e alcançar o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, naquela época eu não tinha responsabilidade de cuidar de ninguém. E eu já sofria crises internas muito intensas. E sabe o que me fez permanecer firmado? O que me fez chegar até aqui hoje foi entender esses 3 pilares. Meu pai ainda não estava aqui vindo com a gente, muito pelo contrário. Meu pai reclamava muito quando eu ia estudar a Bíblia de madrugada com a lanterninha do Samsung. Deus abençoe quem criou o Samsung de lanterninha. Glória a Deus, foi um instrumento de Deus para a minha vida naquele tempo. Lá em casa, a casa só de um cômodo, então apagava a luz, era para todo mundo dormir, irmão. Não tinha como estudar com a luz acesa. E a rotina era difícil, porque estudava de manhã, treinava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. O único horário que tinha para ler a Bíblia era à noite depois da escola. Meu pai, irmão, se vocês perceberem, vou zoar ele aqui. Às vezes, antes, quando o culto era de 7 às 9, quando dava 8h40, meu pai já estava chegando em Nárnia. Meu pai já estava porque meu pai sempre dormiu cedo. Então imagine, irmão, você chegar da escola 10 horas da noite para ficar com a luz acesa, para estudar a Bíblia. Meu pai não era convertido não, irmão. Meu pai era bruto, rústico, sistemático. Então, irmãos, naquele tempo, eu enfrentava crises extraordinárias, irmãos. Tudo porque eu estava tentando entender o propósito de Deus na minha vida. Eu tinha que rejeitar a proposta do inferno, sabe? Constantemente. E eu não tinha compromisso de cuidar de ninguém, sabe? Liderar célula, sabe? Não tinha nada disso. E hoje, irmãos, o que nós olhamos são adolescentes jovens, com 15 anos de idade, já com uma responsabilidade de um pastoreio. E nós precisamos estabelecer esse pilar de fidelidade no meio da nossa casa, querido. Porque se não estabelecermos isso, a tendência, irmãos, é o diabo investir cada vez mais com intensidade, até derrubar os seus filhos, até derrubar os nossos filhos, porque eu exerço paternidade no meio de muita gente aqui. A gente precisa, sabe, trazer isso de volta. Eu me admiro muito quando Paulo está escrevendo a 2ª carta a Timóteo. Paulo sabia de tudo aquilo que ele havia estabelecido sobre a vida de Timóteo, querido. Paulo sabia muito bem das instruções a qual ele havia dado para Timóteo. Mas quando ele vai falar acerca daquilo que Timóteo vem trazendo, ele demonstra que essa herança de fidelidade e de posicionamento reto diante do Senhor não veio de Paulo não, querido, veio de dentro de casa. Veio da sua mãe Eunice, veio da sua avó Lloyd. E é isso que nós precisamos levar para dentro da nossa casa nesse tempo, querido. Porque toda família que se posiciona para ser envolvida no plano de sucesso que existe no coração de Deus,
vai ser atacada para o inimigo. Porque quando o nome do Senhor é glorificado no meio da sua família, o inferno é envergonhado, querido. Porque quando o nome do Senhor é exaltado no meio da sua família, o inferno, com todos os seus projetos para destruir a sua casa e a sua família, serão envergonhados, querido. É por isso que eu e você precisamos estabelecer esses 3 pilares no nosso ambiente familiar, querido, e levar para a nossa vida. Terminamos hoje, querido, mais uma jornada de oração, mas que seja apenas o término da jornada de oração aqui nesse ambiente familiar, nesse ambiente de comunhão e nesse ambiente onde nós nos reunimos como família de Deus, mas que na sua casa, todos os dias, todas as noites, em todo o tempo, sem cessar, querido, haja uma jornada de oração para que Deus guarde sua casa e sua família, para que você não comece a edificar a sua casa sozinho, mas que o Senhor edifique, dando direcionamento ao seu coração nesse tempo. É isso que eu e você precisamos estabelecer, querido, porque a nossa família foi gerada no coração de Deus para dar certo.